está ainda na dúvida, está confuso. Então, que o Senhor traga clareza para você, tá? Então, tem todo esse processo. Então, se você está no início, se você já está há mais tempo, se você já está, sei lá, 6 meses ou um ano, divorciado ou viúvo, então eu quero te dizer que você está em um ambiente seguro, você está sendo cuidada, né, e amparado por pessoas que são responsáveis com aquilo que fazem. Nós entendemos bem a sua dor, tá? A gente sabemos o que é passar por isso. E nosso intuito aqui, o nosso propósito aqui é te ajudar a curar as feridas emocionais, é te ajudar nesse processo de cura e restauração na sua vida, e te reconectar, ser canal de bênçãos para te reconectar de volta ao Senhor, tá? De volta ao Pai, dizer para você que o teu propósito ainda está vivo, a tua promessa ainda está viva, e você precisa se priorizar com relação a isso, você precisa ter essa clareza, você precisa ter essa certeza de que o Pai ainda é Pai, de que Ele ainda cuida, de que a sua identidade é de filho, tá? Isso não foi revogado por um divórcio, isso não foi revogado por uma perda, isso não foi revogado por nada disso, tá? Você continua sendo filho de Deus, você continua sendo salvo, você continua sendo lavado e remido pelo Espírito Santo. E dentro desse processo, né, nós estamos aí fazendo o devocional de 21 dias com vocês em jejum, não apenas devocional, mas devocional e jejum, para que você seja intencional nessa busca, sabe? Que você seja intencional nessa busca, porque a cura acontece em movimento, não é no isolamento que ela acontece em movimento. Quando você se dispõe, quando você se lança, quando você aceita viver o processo, quando você se coloca em comunidades, igual essa que a gente está aqui. Claro, tem que ter comunidade que tenha o mesmo propósito, né? O propósito aí de viver o recomeço, o propósito de ser curado emocionalmente, o propósito de viver uma intencionalidade com o Senhor, tá? E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor vai fazer, está, né? Já começou a fazer, porque só o fato de você estar aqui nessa sala, só o fato de você se dispor a estar aqui às 6 horas da manhã, isso você já dá uma mensagem tanto para o teu cérebro, quanto para o teu espírito, quanto para o teu corpo, falando: eu estou priorizando o meu momento com Deus, eu estou priorizando o momento com o Senhor, eu estou priorizando alimentar meu espírito, eu estou priorizando ser intencional nessa busca, nessa cura, eu estou priorizando a minha cura. Tá? E por mais que sejam poucos minutos, que a gente não se estende tanto, porque a gente sabe que tem as correrias aí de cada um, a gente sabe que tem as correrias aí com relação a filho, a escola, a trabalho, enfim, muitas coisas têm, né, acontecido aí, você tem as suas tarefas, seus afazeres, mas, todavia, no entanto, porém, nós entregamos aqui uma porção diária da parte de Deus para você, e eu tenho certeza que cada manhã, cada vez, o Senhor fala, né? O Senhor tem algo para fazer na sua vida, tá? E o nosso tema de hoje está lá em 2 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3. Gente, por gentileza, desliga o microfone aí. Com o microfone ligado. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Eita glória. Diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias tempos perigosos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Deste, afaste-se. Paulo aconselhando o nosso amigo jovem Timóteo.
E eu quero fazer uma ponte desse texto com outro texto que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Filipenses, capítulo 3, versículo 18, versículo 18 a seguir. Pois muito andam entre nós, das quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe esse tema hoje, né, para conversar com vocês um pouco sobre esse espelho, né? Sobre esse espelho com vocês. O texto, são dois textos, Rose, dois textos que eu li, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 6, e Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, tá? Dois textos para a gente conversar. Dentro desse processo de relacionamentos, de frustração, de desamor, muitas das vezes, né, envolve do divórcio, tá? Da questão do divórcio. Muitas das vezes, na maioria das vezes, nós, quando acontece o rompimento, quando acontece esse processo, quando ainda há muita cura, não, muitas feridas, nesse processo de relacionamento, de quebra de aliança, de rompimento de relações, etc., a gente tende a sempre a direcionar, a sempre a procurar um culpado. É a tendência humana, tá? É sempre a direcionar um culpado. E na maioria das vezes nunca é atribuído a nós. Na maioria das vezes sempre é o outro. Sempre é o outro, tá? E aqui eu não tô trazendo para você nenhuma questão de você, nenhum peso, nenhuma questão de culpa e nem de minimizar o que o outro fez ou deixou de fazer para você, tá? Você vai entender o meu ponto de reflexão aqui, tá certo? Não quero aqui trazer essa questão. No entanto, porém, todavia, no que se trata do termo relacionamento, no termo comunhão, seja com Deus, seja com nós mesmos, mas principalmente, né, com nós e Deus, isso reflete nos relacionamentos que a gente tem com o próximo, com quem acessa a nossa vida, com quem a gente lida na nossa vida, com quem deixa de chegar na nossa vida. Existe aí uma situação que eu gosto de chamar de autorresponsabilidade. Você ser responsável por aquilo que você permite, tá? Você é responsável por aquilo que você permite. Então, o Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu escolhas, Deus te deu decisão. O texto é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 6, e Filipenses, capítulo 3 também, versículo 18 e 19, tá? Um texto fala sobre uma lista de adjetivos, né, sobre a qualidade não, né, os mais comportamentos nos últimos dias dos homens, e o Filipenses vai falar sobre o inimigo da cruz de Cristo, tá? O inimigo da cruz de Cristo. E dentro desse processo do relacionamento, das quebras de aliança e tudo mais, das feridas, das dores, dos processos, a gente sempre tende a olhar para fora, para o outro. E eu quero te trazer o ponto de reflexão nessa manhã, com muito amor, com muito carinho, para você, tá? Esquece o outro, esquece a outra pessoa. O primeiro passo para acontecer uma cura genuína é a autorresponsabilidade, tá? O primeiro passo para acontecer uma cura genuína, uma cura de fato emocional, para que você tenha perdão, para que você exerça o perdão, para que você libere, quebre esse vínculo emocional com uma outra pessoa, você precisa olhar para si e entender
que você também é responsável, tá? Você ter a autorresponsabilidade daquilo que você está vivendo. Ainda que você não foi ocupado, ainda que você não foi ocupado pelo rompimento, por não sei o quê, porque, mas é você o quê? Você, qual foi a minha responsabilidade nisso aqui? O que que eu preciso, o que que é a responsabilidade de mim disso aqui? E você ter autorresponsabilidade, porque ela é o primeiro ponto para você iniciar, para você ter aí um processo de cura mais acelerado, para você acelerar esse processo de cura, de recomeço. E por que que eu trouxe esses dois textos aqui? Por quê? Porque, no geral, olha só para mim, se você é crente há pelo menos mais de um mês, sei lá, tem gente aqui muito mais tempo, né? Veja bem, quem aqui, bora ver, eu quero saber quem que é o mais velho, crente mais velho aqui, põe no comentário aí, bora ver. Eu quero saber quem é o mais velho e quem é o mais novo. Eu, eu devo ter, se eu contar que eu nasci dentro da igreja, não vale, né? Então, mas eu vou contar só da parte que eu voltei, porque eu desviei na adolescência e depois voltei depois com 23 anos. Então, eu estou aí com mais de uma década que retornei. Então, já me ganharam. A Camila já ganhou, 12 anos, tá? Ó, 16, eita, 17 anos de crente. 6 anos. Glória a Deus. Eita, não, eita, a Karine veio batendo em todo mundo. 36. O Elias vem. Eita, glória. Eita, Jesus. Rapaz, quase que a Ana, 4 meses. A mais nova, a caçula é a Ana. Não, a Luana. Caçula é a Luana. E o Elias é o irmão mais velho aí agora. Então, a Luana é a caçula e o Elias a irmã mais velha. Dentro desse contexto de Renata também é a irmã mais velha. Dentro desse contexto por que eu falei de irmã mais velha? Porque, olha só, eu não sei a criação de pai de vocês, mas na minha criação eu sou cinco irmãos, só tem eu de homem, e eu sou o mais velho, então 4 irmãs. E tudo que acontecia em casa, se aprontava, sobrava para o mais velho. Entendeu? Você não viu, a irmã aprontava, você não viu ela? Eu falei, não vi. Aí apanhava também, entendeu? Aí o irmão mais velho era que assumia a bronca de todo mundo, mesmo que o irmão mais velho nem lá não tinha participado, mas só o fato de você estar lá, você levava. Então, esse contexto de ontem, conversando com uma pessoa, porque a gente falou sobre suportar as fraquezas e debilidades dos mais novos. Porque tem pessoas que não entendem algumas situações, aí você não pode ter a mesma cobrança com alguém que já está com anos de fé, que já entende, já tem clareza, já tem tudo mais. É a mesma coisa com nós. Deus não vai te cobrar algo que ele não te ensinou. Deus, como pai, ele não vai te cobrar algo que ele não te fez ou experimentar por ela, ou você aprender, ou você ter conhecimento através da sua palavra, através do Espírito Santo, através de uma experiência. Então, Deus é um Deus responsável também, é um pai responsável. Ele não vai te cobrar algo que você não saiba. E por que eu perguntei a idade de crente de vocês, né? Porque dentro do contexto cristão, quando a gente ouve um sermão, quando a gente ouve uma palavra, uma mensagem, alguém pregar, né? A gente sempre tem a conotação ou tem o entendimento de que tem essa aplicação para a igreja, né? Para a igreja e tal. Quando alguém prega, assim, que nem eu acabei de ler aqui, né? Nos últimos dias os homens terão tempos difíceis, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos da bondade, né, dos bons, traidores, obstinados, soberbo, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, parece que é crente, parece que é um dos nossos, mas não é. Mas nega o poder de Deus pelas suas ações. E, e quando eu trago isso, quando a gente ouve isso na igreja, quando a gente ouve isso no, no ambiente no ambiente cristão, onde a gente passou, a gente sempre tem essa conotação de que é a igreja, de que é para fora, de que é
a visão macro da coisa acontecendo. Só que, quando eu li esse texto, e uma reflexão que eu estava fazendo com meus amigos alguns dias atrás, e o Espírito Santo me trouxe para fazer isso agora com vocês, foi o seguinte, uma pergunta que eles me fizeram. Ele falou assim, quem é você nesse texto? Quem é você nesse texto? Aí parte o ponto de reflexão. Por isso que eu trouxe ele para a gente refletir hoje, por isso que o tema é o espelho do caráter, o reflexo da alma. Por quê? Porque quando a gente para meditar nas escrituras, quando a gente para olhar, para analisar, e começa a fazer a pergunta, começa a se perguntar para o texto. Porque ó, quando a gente lê, ó, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. A gente tende a olhar só para lá, que isso é a igreja, isso é o joio que está acontecendo, isso é para lá. A gente esquece de virar esse espelho para a gente. A Bíblia é o nosso espelho. E começa a se perguntar, começa a confrontar você com a palavra. Fala assim, vem cá, eu estou sendo amante de mim mesmo? Eu estou sendo avarento? Eu sou presunçoso? Eu estou sendo orgulhoso? Eu estou sendo blasfemo? E você começa a fazer essas perguntas para você. Você começa a trazer essa introspecção para você. Porque se a gente faz uma leitura rápida, a gente pega um contexto de igreja, pega aqui Paulo aconselhando Timóteo, que é um presbítero da igreja, que ele está direcionando ele a como conduzir, a como e tal, como que ele deve liderar a igreja e tudo mais, o papel de igreja, de igreja, de igreja. É como se a gente sempre estivesse terceirizando uma responsabilidade. É como se a gente estivesse achando que o problema da igreja, o culpado, está no outro, está lá fora. Isso é perigoso. Por quê? Porque só existe uma igreja forte com pessoas fortes. Só existe pessoas fortes quando a pessoa se conhece, quando você sabe quem você é, quando você sabe quem você é e quem você é em Deus. Quando você tem isso firmado, quando você tem, inclusive, sabe até as suas fragilidades. Você precisa ter o autoconhecimento e ter a palavra como espelho para você perguntar, ter a ousadia, a coragem de perguntar para você, quando você lê um texto desse, e você falar o seguinte: vem cá, aonde eu sou desobediente aos meus pais, ou eu já fui, né? Talvez hoje você não mora com seus pais, mas eu sou ingrato, eu estou sendo ingrata com alguma situação na minha vida, com alguém, com alguma pessoa, eu estou sendo ingrata, eu estou sendo falso, eu estou sendo profano, eu estou sendo irreconciliável. Será que tem alguma coisa que eu não tenho que me reconciliar? Será que eu não estou deixando coisas pelo caminho, que eu estou fazendo também de maldade com alguém? Será que eu estou sendo inimigo da bondade? Será que eu não estou agindo, tem alguma ação na minha vida que eu estou agindo por vingança, por algo que eu coloquei a dor, a raiva, o rancor acima, maior do que alguma situação? Será que estou sendo traidor? Será que estou traindo alguma área? Será que estou traindo alguma amizade? Será que estou traindo alguém nesse processo? E você começa a trazer cada texto, cada adjetivo aqui para uma reflexão para você. Eu falei no começo da administração sobre autorresponsabilidade e falei também sobre a questão de você, sobre os relacionamentos, da gente tem a tendência de achar sempre que a culpa é do outro, sempre de achar que as coisas só melhoram quando o outro mudar. Não, as coisas só melhoram quando a gente começa a mudar. As coisas só avançam quando nós avançamos, quando nós mudamos. Nossa intimidade, o nosso comportamento, a nossa vida com o Senhor só melhora quando nós nos posicionamos. E quando nós temos essa autorresponsabilidade de falar, eu preciso mudar, eu preciso olhar para mim, eu preciso fazer diferente. Na segunda-feira e na terça-feira, nós falamos sobre a hipocrisia, falamos sobre o fato de você professar a fé, o fato de você estar na igreja, mas as suas ações, seu comportamento ser do mundo, ou ser causas que dão mau testemunho. Falando sobre, acho que foi ontem, falando sobre quem pratica a palavra, sobre praticar a palavra é quem constrói a sua casa, põe seu fundamento sobre a rocha. Hoje, eu quero que você tenha essa reflexão de olhar para você, fazer essa faxina da alma, do caráter.
sabe? De você ter esse espelho aqui, para você não olhar a dizer que é apenas o outro. Não, isso aí é o joio da igreja, é não sei o quê. Às vezes, nós estamos virando joio, porque nós somos essas pessoas que têm essas qualidades e olhamos só para o outro. A gente olha para o cisco no olho do irmão e esquece de tirar a trave do nosso olho. Nós olhamos para o defeito do outro e esquecemos do nosso. E sendo que o foco é curar o nosso, é tratar do nosso. Esquece o outro, deixa o outro com o problema dele, deixa o outro com a dor dele, deixa o outro com o comportamento dele. Vai chegar um momento, sim, tem esse espaço, tem esse momento que o Senhor vai te dar a responsabilidade, que o Senhor vai te dar a oportunidade de você corrigir o seu irmão, porque o teu irmão é na fé, tá? E nesse contexto de fé, o Senhor vai, você como irmão mais velho, você como uma pessoa mais madura, você vai ter a oportunidade de falar para o teu irmão mais novo que está fazendo birra, que está tendo comportamento de menino na fé, vai falar para ele, você te apruma, rapaz, você te ajeita, porque senão o pai vai chegar daqui a pouco e vai te dar uma cintada. Você entendeu? Por quê? Porque você está vendo que seu irmão está tendo comportamento ruim. Só que o foco nesse processo de recomeço, nesse processo de cura, nesse processo que você está vivendo, precisa ser você, precisa ser você. A autorresponsável tem que ser você. Você tem que tocar o espelho para você. Aonde você está sendo avarento? Aonde você está sendo egoísta? Aonde você está sendo ruim? Aonde você está sendo irreconciliável? Aonde que você está traindo? Aonde que você está tendo aparência de você tem aparência de piedade, mas na verdade as tuas ações, o teu comportamento não tá condizendo com a palavra de Deus, não está condizendo com a fé que você professa, não está condizendo com a identidade que você tem, que é a identidade de filho, que é esse filho amado, você é participante do reino, você é cordeiro com Cristo, você tem uma identidade, o mundo te contempla, o mundo lê você, o mundo está te observando, nós estamos cercados por grande número de testemunha, seja no mundo espiritual e seja no mundo físico. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos sendo observados. Não vou dizer cada palavra, mas nós estamos sendo observados. As pessoas te observam. As pessoas te observam. E aqui, nesse processo de cura, nesse processo de caminhada com fé, nós precisamos olhar para nós, ter esse espelho, e que esse espelho seja diário. Em que momento no meu dia, hoje, né? Claro que a gente está começando, mas, por exemplo, você pode trazer a reflexão quando você for dormir, né? Ou em algum momento do teu dia, em que momento no teu dia hoje você foi mal com alguém, ou você está sendo mal com alguém, ou você traiu alguém, ou você foi falso com alguém, ou você mentiu para alguém, Então, são coisinhas assim que, às vezes, a gente acha que só acontece com o outro, com a igreja, com o joio, Esquece de fazer esse filtro em você, no seu coração, na sua mente, tá? E aqui vem a segunda parte, que é o doce da goiaba, que está em Filipenses 3:18. Pois muito andam entre nós, dos quais repetida vez eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, muitas coisas, Paulo, e aqui eu quero fazer o Espírito Santo, ele tem sensibilidade tão grande que Paulo, você não vê ele reclamando, você não vê ele murmurando, você não vê ele fazendo muita coisa, mas algumas vezes ele vê ele chorando. E detalhe, nunca você vai ver na Bíblia Paulo chorando por causa própria, mas vai ver ele chorando pela causa da igreja. Vai ver ele chorando quando ele vê os irmãos. Vai ver ele chorando quando ele vê os irmãos cometendo atitude ou tendo comportamentos que não condiz com o que ele pregou, que não condiz com a verdade de Cristo. E aqui é uma delas, quando ele diz que muitas das vezes até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E quem são os inimigos da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Se o teu foco for apenas para as coisas terrenas, se for só o teu ventre, se você olha só para o teu ventre, só para a tua vontade, só para o teu desejo, cuidado, você está se tornando um inimigo da cruz de Cristo. E esse tema de hoje, eu sei que essa é uma palavra, não é uma palavra doce, mas é uma palavra de confronto, uma palavra realmente para você se posicionar.
para você sair desse campo de julgamento, de vitimismo, de autocomiseração e entrar realmente em um processo de cura com o Senhor, em um processo de relacionamento perfeito, um relacionamento íntimo, um relacionamento saudável com o Senhor. Porque um relacionamento saudável, perfeito, ele envolve verdade, envolve confronto, envolve sinceridade, tá? E isso seja com Deus, seja com o próximo, porque se um relacionamento que você não puder dizer a verdade, não puder ser aberto, não puder ser franco, eu sinto te falar, você não está em relacionamento. Então, isso também envolve esse seu processo de cura. Nesse seu processo de cura, você precisa se confrontar, você precisa ser confrontado, você precisa olhar para você e arrancar daí toda a maldade que ainda tem. Você não vai conseguir sozinho, é o Senhor que vai te direcionar. Então, você precisa trazer esse espelho para você, para você trazer esse espelho do seu caráter e você refletir na sua alma o que está te atrapalhando, o que está impedindo o teu acesso com o Senhor, o que está atrapalhando a tua intimidade com o Senhor, o que está impedindo você de recomeçar, o que está impedindo, atrapalhando o teu processo de recomeço, o que ainda falta, o que está faltando, falta posicionamento, falta sinceridade, falta eu confessar meu pecado, falta eu buscar o Senhor, falta eu fazer o jejum. Pai, me ajuda. Então, a sua busca precisa ser intencional. E você precisa trazer esse espelho diário para você, para que você daqui a pouco não seja achado, não seja visto, não seja tido como uma pessoa que vive de aparência, como uma pessoa hipócrita, como uma pessoa em que as pessoas olham para você e não te vê como exemplo em nada. Diz que é crente, mas vive uma vida de aparência. Diz que é crente, mas vive uma vida falsa. Irmãos, nós não queremos isso. Não queremos isso, tá? Nós não queremos isso. E nesse processo de cura, de recomeço, que você está vivendo a tua dor, que você está vivendo, cuidado com o que você compartilha. Volto a falar, eu bater nessa tecla. Cuidado com quem você abre a sua ferida. Nem todo mundo está preparado para passar um remédio, não. Por mais que você ache que sim, mas não. Às vezes eles estão preparados só para abrir ainda mais essa ferida. Mas para curar, não. Não é todo mundo, não. Então, tome cuidado com que você compartilha as suas feridas. Tome cuidado com que você compartilha as suas dores, tá? E dentro desse processo de cura, de recomeço, nós precisamos entender que a autorresponsabilidade, quando você traz para você, quando você olha para você, quando você melhora você, as coisas melhoram. Vai melhorar o relacionamento com seus filhos, vai melhorar o relacionamento no seu trabalho, vai melhorar o relacionamento com seus funcionários, vai melhorar o relacionamento com seus amigos, tá? E, com certeza, né, o relacionamento que você espera ter em Deus, o teu recomeço, o teu casamento e tal, você só vai conseguir porque você melhorou, porque você se curou, porque você foi para o próximo nível, porque você entendeu que você precisa ser melhor para atrair alguém melhor, para ter alguém melhor, tá? Então, quando você olha para você e você começa a fazer esse filtro, você começa a pegar essa lista e aplicar ela para você. Esquece o outro. Esquece, mas fulano era assim, mas ciclano era assim, mas o líder era assim, mas a Beltrana era assim. Não, é você. Porque eu quero você. O Espírito Santo a palavra é para você. Então, faça essa autoaplicação, a autorreflexão, sabe? Esse espelho é você que vai filtrar, é você que vai medir até que ponto, aonde na sua vida você está sendo egoísta, aonde na sua vida você está sendo mal, né? Qual relacionamento você está sendo traidor nos relacionamentos, está sendo falso. Então, quando você traz a verdade de Cristo para você, você consegue analisar melhor, você consegue ter um filtro melhor, você consegue ter uma visão melhor desse espelho. E Deus nos livre da hipocrisia. Deus nos livre da hipocrisia. É melhor ser um Pedro arrancando espada por aí, mostrando quem realmente é, do que um Judas falando manso com falsidade, mas com o coração cheio de maldade, enganando e sendo muitas coisas, tá? Então, meu irmão e minha irmã, né, que me ouve nesta manhã, que a nossa vida seja sincera diante do Senhor. O Senhor sabe os teus defeitos, o Senhor sabe as suas fraquezas, o Senhor sabe, Ele já sabe de tudo. Ele não quer que você vive de aparência, Ele não quer que você coloque perfeição diante dele, não. Ele fala assim, ó, eu sou assim,
Pai, eu estou sendo egoísta mesmo, eu estou sendo nisso aqui, eu estou sendo assim, me ajuda, eu não quero ser mais assim, eu quero ser melhor, eu quero mudar minhas atitudes, me ajuda a mudar minhas atitudes. Tenha autorresponsabilidade, busque autoconhecimento, busque conhecimento do alto. Tenho certeza que quando você tem isso com o Senhor, quando você faz isso com Deus, ele sempre te dá um direcionamento, ele sempre te dá algo mais, ele sempre te ajuda a dar o próximo passo, ele sempre te ajuda a avançar, tá? E nesse processo, a sua cura acontece, porque você está em movimento, porque você está sendo intencional com Deus, com você, e você está dando um passo a mais de fé, você está dando um passo a mais com o Senhor, você está dando um passo a mais rumo à sua jornada, rumo ao seu propósito, rumo ao seu recomeço. E como Paulo disse, né, como o texto que a gente leu, e aqui eu quero puxar um fio também lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ao qual o próprio Paulo também vai falar sobre que se a nossa esperança em Cristo for apenas para essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, tá? Então, acima de tudo, a sua prioridade tem que ser o Senhor, tá? Acima de tudo, a sua prioridade tem que ser o Senhor. Eu já falei várias vezes, mês passado, na jornada de cura, eu também falei isso, e eu vou voltar a repetir aqui. A sua dor, e anote essa frase, anote ela. A sua dor não pode ser maior que o seu propósito. A sua dor não é maior que o seu propósito. Não é. A sua dor não é maior que o seu propósito. Por quê? Porque às vezes você está olhando só para o agora. Você está olhando só para esse momento seu que você está vivendo. Talvez é 6 meses, talvez é 1 ano, talvez é 2. Mas você está olhando só para agora e está esquecendo que Deus te fez para a eternidade. Está esquecendo que Deus te fez para viver muito, para cumprir um chamado. Está esquecendo que outros irmãos, outras pessoas também precisam de ouvir aquilo que você carrega, de escutar, de ter um direcionamento que você tem, de ouvir o seu testemunho, de ouvir uma história que você já rompeu, já venceu em Deus, e você está aí apenas olhando para a sua dor e está preso nela, está preso. E não é isso que Deus quer, não é isso que o Senhor quer. Então não deixe a sua dor ser maior que o teu propósito. Então a busca sua com o Senhor tem que ser além disso, tem que ser além, tá? É por isso que a tua esperança não pode ser apenas para essa terra, não pode. Eu tenho que ser além, tá bom? Vamos orar, né? Oh, meu Deus, tô esquecendo de orar. Meu Deus. Gente, vamos orar, vamos pedir força para Deus arrancar toda essa incredulidade, falsidade. A gente vive um mundo mal, entendeu? A gente vive um mundo mal. Mas não é porque a gente vive um mundo mal que nós precisamos ser maldosos também. Não é porque a gente vive um mundo injusto que nós precisamos cometer injustiça, né? Não é porque nós vivemos em um mundo em que o amor está esfriando, em que as pessoas estão desacreditadas do amor, que a gente também não vai acreditar. A gente vai acreditar, a gente acredita no amor, acredita no recomeço, acredita em pessoas boas, acredita as mulheres que foram muito decepcionadas, feridas, abusadas por homens maus, né? Acreditem que existem sim homens bons, que homens que cuidam, que protegem, que amam, que se entregam, que não traem. Sim, esses homens existem, eles estão guardados no coração do Senhor, homens tementes a Deus, sabe? Então, mude a sua crença, mude a sua fé, a sua percepção, comece a pedir isso para o Senhor, comece a olhar para você também, né? Comece a fazer, a aplicar esse espelho em você, aonde que eu tô sendo isso aqui, né? Aonde que eu tô sendo egoísta, aonde que eu tô sendo X, aonde que eu tô sendo avarento, aonde que eu tô sendo... Começa a olhar para você, ter também essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, esse filtro, e buscar no Senhor um direcionamento para que você também melhore cada dia, cada manhã, cada vez. Eu tenho certeza que o resultado é muito diferente, será muito diferente do que aquilo que você pensou, imaginou, daquilo que o Senhor tem, tá? E vamos orar, gente. Vamos orar porque, olha, sei que vocês têm que levar a menina à escola, sei que vocês têm que trabalhar. E Jesus é bom, tá? Jesus é bom. Essa foi a palavra que o Senhor me direcionou para conversar com vocês agora pela manhã, né? Aí não são de Paulo junto com o do Elias, mas daqui a pouco também vem uma aí misturado com o João Batista e depois vem uma mais suave, né? Mas o Senhor fala, e aquilo que não nos confronta não nos muda, tá? Aquilo que não nos confronta não nos muda. Então, se essa palavra mexeu alguma coisa em você, parabéns, é isso mesmo, o Espírito Santo te deu sensibilidade. Agora, se não mexeu em nada, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É sinal de que você está perfeito no Senhor e daqui a pouco ele te leva para o céu, tá bom? Então, vamos lá.
orar, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua manhã, eu quero abençoar o seu recomeço em nome de Jesus, tá? Pai, nós te louvamos, colocamos diante do Senhor, Pai, eu coloco diante do Senhor essas 60 pessoas que estão comigo aqui, quase 60 pessoas que estão comigo aqui, Pai, nesse devocional, quando nós nos propomos, Pai, fazer esse devocional de 21 dias, acompanhado de jejum, Pai. Aqueles que estão a caminho do trabalho, levando o filho na escola, quem sabe já estão no escritório, outros já estão em casa, tendo seus afazeres, preparando o café. Espírito Santo, visita ele agora, visita ela agora. Quem sabe ainda está no seu quarto, mas está aqui ouvindo, está tendo esse momento com o Senhor. Nós, Pai, como filhos, nós como membros da tua casa, nós como membros do corpo de Cristo, nós clamamos, oramos, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, é um Pai de bondade, é um Pai de misericórdia, é um Pai de amor, é um Pai que cuida de nós. Pai, e como Pai, o Senhor nos corrige, como Pai, o Senhor nos exorta, como Pai, o Senhor nos disciplina. Espírito Santo, nós repreendemos agora, Pai, todo espírito de miséria, de autocomiseração. Nós repreendemos agora, Pai, todo espírito de vitimismo da vida de cada um, Pai, da vida daqueles que têm esse espírito. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos trazer a consciência, Pai, aquilo que nos dá esperança, que o Senhor possa nos trazer, Pai, a consciência, a autorresponsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, com aquilo que damos acesso à nossa vida. Sim, nós somos responsáveis pelas pessoas quando nós deixamos chegar na nossa vida. É você quem tem a porta, é você quem deixa entrar. Que o Senhor te dê discernimento a partir de hoje com quem você dá acesso a você, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Pai, fazer esse filtro cada manhã, todos os dias, para que nós não venhamos a cair em tentação, a cair em acusação, a pregar, Pai, a ser vítima daquilo que nós pregamos, a ser, Pai, irrepreensível ou a ser repreensível com aquilo que nós repreendemos, Pai. Arranca de nós, Pai, toda incredulidade, todo espírito de egoísmo, avareza, de traição, tudo aquilo que não condiz, Pai, com a sua palavra, com o seu querer, com a sua vontade. Espírito Santo, arranca de nós toda a maldade. Nós não queremos ser inimigos da cruz de Cristo, Pai. Nós não queremos ser pessoas que olham para o próprio ventre. Nós não queremos ser aqueles, Pai, que trabalham só em prol de si, não. Nós queremos trabalhar para o reino. Nós precisamos trabalhar para o reino. Nós estamos a serviço do reino, Pai. O reino do seu Filho, o reino do seu amor, o reino de justiça. É o seu reino que nós servimos, Pai. E ainda que aqui, Pai, eu fale para pessoas, para soldados, homens e mulheres que estão feridos, que estão passando por esse processo de cura, mas que daqui a pouco estarão no fronte, estarão no campo de batalha, estarão erguendo as suas espadas, estarão batalhando por esse reino, mas nesse processo estão na enfermaria, estão sendo cuidados, estão sendo medicados, estão recebendo o cuidado do Senhor, através do direcionamento, através de uma palavra, através de terapia, de curso, e o Senhor tem acrescentado a cada dia, Pai, na vida dele, na vida dela, que esse momento, Pai, que esses momentos, Pai, são preciosos com o Senhor, que esses momentos, Pai, são preciosos, que eles entendam, é o hoje, é o presente, é o agora, não é amanhã, não é depois, não, é o hoje, viva o hoje, faça hoje, viva agora, se aceite, se perdoe, o Senhor está contigo, segurando na tua mão, Ele não te abandonou, Ele não te abandonou e nem vai te abandonar, porque Ele é um Pai presente, é um Deus de perto, é um socorro bem presente, é um Deus, é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que te conduz, é o Deus que faz, é o Deus que cada dia mais, com certeza, Ele vai fazer você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle da sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cura, porque o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus, eu quero que você faça agora um ato. Coloca a mão no teu coração, você que pode. Coloca a mão no teu coração e fala, Senhor, arranca de mim, Pai. Arranca de mim todo pecado, arranca de mim toda incredulidade, arranca de mim toda maldade, toda injustiça, todo desamor, toda desilusão. Arranca de mim, Senhor, tudo aquilo que não condiz com o caráter de Cristo. Arranca de mim, Pai, toda a sensação, toda a maldade, toda a raiz de amargura. Arranca de mim, Senhor. Arranca do meu coração, das minhas emoções, da minha alma. Arranca, em nome de Jesus, toda a maldade, Pai. Arranca daí, eu não quero. Eu quero que o Senhor seja o rei do meu coração, seja
tenha lugar no meu coração, tenha o trono do meu coração. Arranca daí tudo aquilo que não condiz com a sua vontade, com o seu querer para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ouve a oração do teu filho, ouve a oração da tua filha, e nós cremos que o Senhor ouve e nos atende para a honra e glória do Senhor. Nos ajuda a ter uma fé praticante, nos ajuda a ter uma fé genuína, nos ajuda a ter um relacionamento sincero com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom e a sua graça e a sua misericórdia duram para sempre. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Eu quero falar uma coisa para vocês, ó, Deus não ama, tá? Deus não tem amor, ele é o amor. Deus não tem justiça, ele é a justiça, né? Quem tem somos nós, porque não nascemos com ela, mas o Senhor, através do seu Espírito, faz a gente ter, a gente viver, a gente praticar. E praticar, olha, como tudo na vida, é fácil aprender. Agora, praticar, vou falar para vocês, praticar é desafiador. Mas, graças a Deus, que o Espírito Santo é quem nos ajuda. O Espírito Santo é quem nos dá força. O Espírito Santo é quem nos dá o discernimento, a clareza, o direcionamento. E ai de nós, se não fosse Ele na nossa vida, né? Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida. Então, não saia ainda, quero tirar foto com vocês. E amanhã, nesse mesmo horário, né, estaremos juntos para dar continuidade ao nosso devocional. Eu tenho certeza que uma vez mais o Senhor vai falar contigo, que esse dia também o Senhor colocou algo em você, te despertou para algo e também arrancou algo de você, como sempre Ele tem feito, como sempre eu acredito que Ele fará. E também declare, é o ano da minha cura, é o ano do meu recomeço. Esse é o seu ano, em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe você e não sai ainda, vou tirar foto, hein? E até amanhã.